uma mensagem no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesta manhã que Ele preparou para nós. Marcos, capítulo 4, versículo 36 em diante. Vou ler aqui do... Oi? Está certo. Capítulo 4, versículo 35. Falando com o Ministério de Mídia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Amém? Vamos. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E o versículo 41 para fechar diz: eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Feche seus olhos neste momento, Pai. Nós curvamos não só as nossas cabeças, curvamos o nosso intelecto, curvamos o nosso coração, curvamos a nossa vontade diante do Senhor. Que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor reine sobre os nossos pensamentos e desejos, que o Senhor obtenha de nós aquilo que o Senhor quer. E eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que vier tentar roubar da porção, da palavra, da bênção que o Senhor já preparou para nós aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu declaro que a bênção do Senhor, aquilo que o Senhor já preparou para nós, será integralmente, Pai, derramada e entregue para cada um dos seus filhos, não só hoje, mas até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. 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 Mantendo a fé em meio à tempestade. Talvez, irmãos, pelo fato de eu ter ouvido muito essa mensagem, talvez é um motivo que eu sempre tento evitar pregar essa mensagem. Mas aí, meditando, eu pensei: isso é um equívoco meu, porque se o Senhor colocou essa mensagem na sua palavra, é porque ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser meditada. Sempre haverá algo de Deus para nós na sua palavra, por mais que a gente repita ela, mas ela nunca vai nos tocar da mesma forma. O Senhor sempre renova como Ele nos toca, Ele sempre muda a abordagem. Ele é Deus e Senhor. Ele faz, por mais que a palavra seja conhecida, queridos, o Senhor sabe falar com cada um de nós através da sua palavra. E é uma palavra que ela é um pouco óbvia, mas eu tive uma experiência essa semana
em que o Espírito Santo falou ao meu coração que quando alguém está necessitado de uma palavra, não importa a teologia, a pessoa não quer saber o significado do grego, não quer saber o que significa em hebraico, a pessoa precisa ouvir uma palavra. E quando vem de Deus, por mais simples que pareça, ela venha e tem o poder de acalmar a nossa alma. Que essa palavra é viva. Então aqui, queridos, eu vou falar com vocês de uma questão que Jesus já havia nos alertado sobre as aflições que nós teríamos na vida, na jornada. A tempestade, ela é um símbolo das aflições, ela é uma representação das angústias que nós passamos na vida. E eu tenho certeza absoluta, não desejando isso para ninguém, muito pelo contrário, mas sabendo que cada um de nós passa em alguma área da vida uma tempestade, uma tribulação, uma situação de aflição. Para alguns, às vezes pode ser uma leve garoa, para outros pode ser uma tempestade, para outros pode ser um tsunami. Mas o fato é que o Senhor já nos preparou antes das tempestades a sua palavra para acalmar a nossa vida. A primeira lição das 5 que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa manhã é o seguinte: que as tempestades da vida, elas possuem uma origem. Primeira origem: as tempestades podem ser provocadas por nós mesmos, fruto de desobediência ou de escolhas erradas. Por exemplo, aquele clássico exemplo de Jonas, que tentou de todo jeito fugir da vontade de Deus, desobedecendo a uma ordem do Senhor para a vida dele, tentou, fugiu tanto quanto pôde, e ele atraiu uma tempestade não somente para ele, mas para todos aqueles que estavam no entorno dele. E isso é uma consequência das pessoas que tanto desobedecem quanto se omitem. Elas atraem a tempestade para ela e para todos os que estiverem com ela também vão sofrer essas tempestades. O segundo exemplo de tempestade atraída por nós mesmos é o sacerdote Eli, que sabia da iniquidade dos seus filhos, sabia que eles faziam coisa errada, sabia que eles estavam profanando as coisas santas do Senhor, e sabiam que eles estavam também, de certo modo, ofendendo a Deus e ofendendo ao povo, e mesmo assim ele não tomou ação alguma. Queridos, uma coisa isso é clara para mim: tanto a desobediência quanto a omissão, elas estão em pé de igualdade. É pecado do mesmo jeito, é erro do mesmo jeito. Se você pode fazer o bem, isso é a Bíblia quem diz. Se você pode e sabe fazer o bem, mas não faz, você pecou. Então, se você pode fazer o bem e não faz, você se omitiu. A omissão é um pecado. Nós estamos aqui e o Senhor nos chama como seus filhos e filhas para que eu e você manifestemos o reino de Deus aqui na terra, manifestemos o amor de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então o que eu entendo com isso? A fé é a força que faz eu e você não ficarmos parados, mas muito pelo contrário, é aquilo que nos impede de ficar parado e congelado e nos faz praticar boas coisas. Por quê? Porque nós queremos ser como Ele é. Amém. Nós estamos aqui neste processo até que Cristo seja formado em nós.
dizer? Segunda origem da tempestade causada por nós é que as tempestades na vida também são causadas por outras pessoas ou circunstâncias externas. Sofrimentos que nos atingem sem que tenhamos culpa direta, ou sem que tenhamos uma ação, como perseguições, injustiças, tragédias que acontecem. O fato da gente já, diante do mundo, termos assumido um compromisso com Jesus Cristo, já declaramos guerra com o mundo. O fato de termos declarado Jesus como nosso Senhor, como nosso Deus, como nosso Mestre, implica, já está intrínseco, faz parte de a mesma coisa que dizemos para o mundo assim: ó, mundo, eu abro guerra contra você. É uma declaração de guerra. No caso da travessia do Mar da Galileia, há alguns teólogos e historiadores que afirmam que a geografia onde se encontra o Mar da Galileia é um lugar propício para que se criassem e aparecessem tempestades fortes e repentinas, por conta de ventos fortes, em contraste com o Monte Hermon que está lá e o seu pico é gelado. Então a explosão acontece e gera-se ali todo o fenômeno para a tempestade ser criada. Terceira origem das tempestades nas nossas vidas são as permissões de Deus. Deus permite que tempestades nos alcancem. Mas por que Deus faz isso? Marcos capítulo 4, versículo 35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, isso é Jesus falando para os discípulos: passemos para o outro lado. Eu e você e os discípulos podemos ser surpreendidos, mas ninguém surpreende Deus, porque Deus está na eternidade. Ele passeia na história do homem, da humanidade, e Deus está no passado, está no presente, está no futuro. Então Deus já sabe o desfecho de tudo. Deus não pode ser surpreendido. Deus não pode alguém chegar assim e falar e assustar. Deus não tem como, porque Deus já sabe de tudo, é conhecedor de todas as coisas. E vocês acham que Jesus já não sabia o que ia acontecer no trajeto? Mas o Senhor dá ordem para eles, para os seus. Pastor, e é engraçado às vezes a gente meditar na palavra e a gente se enxergar na palavra. Isso é legal, isso é bacana, para a gente compreender que há um Deus que está no controle de tudo. Quando você se vê na palavra, porque você tem um Deus que já sabia o que ia acontecer comigo e com você, preparou a sua palavra justamente para dizer ao nosso coração: fica calmo, eu estou com vocês, eu estou sabendo de tudo, eu já preparei a resposta antes da pergunta, eu já preparei o caminho antes de você perguntar para onde vai, eu já preparei a direção antes de você perguntar qual caminho deve seguir. Temos um Deus que está no futuro e fala conosco no presente. Pastor, foi eu voltar para o caminho do Senhor, obedecer a palavra dele, e começou a aparecer um monte de problemas na minha vida. Oh glória! Bem-vindo à família do reino de Deus. Mas por que ele faz isso, pastor? Sabe o que significa isso? Jesus já sabia, dá ordem, os discípulos obedecem, daqui a pouco vem uma tempestade
Bíblia diz que o Senhor, se nós estamos nele, nós temos que dar fruto. Amém ou não amém? E para dar fruto, o processo de fazer uma árvore se transformar numa grande árvore frutífera, muitas vezes sempre vai exigir, sabe o quê? Poda. E poda no primeiro momento dói, mas no segundo momento a poda é necessária. Por quê? Porque aquele galho, porque aquele ramo que sou eu e você, porque nós permanecemos na videira verdadeira, vai dar muitos frutos para a glória do Senhor. Então é necessário sermos podados, é necessário passarmos tempestades, é necessário às vezes a gente se angustiar, é necessário às vezes a gente se entristecer, mas a gente permanecer nele, tudo isso culminará, resultará em frutos que glorifiquem o nome dele, frutos que evidenciem a presença dele, frutos que apontem para ele, frutos que venham glorificar o nome dele, e que vai se transformar em bênção para nós e para todos aqueles que nos acompanharam. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: aguenta, que é para te deixar forte. Mas fala com coragem. Aguenta, que é para te deixar forte. Aguenta, que é para você dar muitos frutos. Aguenta, porque você vai ser referencial de Deus aqui nessa terra. Aguenta, porque assim no sofrimento e dando frutos, eu e você estaremos cada vez mais parecidos com Ele. Aguenta, porque Ele tem um propósito glorioso de salvação através de mim e de você, através do que Ele faz em nós, através do que Ele nos permite vivenciar. Ele é exaltado para todos sempre. Ele é exaltado quando a gente triunfa, Ele é exaltado quando a gente chora, Ele é exaltado sempre. Aguenta, porque você já está atingindo a estatura que deseja. Segunda lição que eu aprendo: as tempestades da vida, querido e querida, são inevitáveis. Marcos capítulo 36, versículo 37 vai dizer: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Você pode planejar, você pode se precaver, você pode se antecipar, você pode evitar, você pode até orar, você pode até jejuar, mas se Deus tem o propósito de fazer crescer, se Deus tem o propósito de usar você como referência aqui nessa terra, se Deus quer fazer de você uma árvore frutífera, um ramo frutífero para a glória do nome dele, você pode até implorar: Senhor, eu não quero, mas você vai passar por essa tempestade. Ela vai vir. Ela vem. A presença de Jesus não impediu o surgimento da tempestade de atingir o barco, mas houve essa aqui agora, queridos. Essa veio lá do céu. Mas se Jesus estiver no meio do seu barco, a tempestade poderá até atingir, mas não nos impedirá de chegar ao destino. Aleluia. Pode soprar, pode as ondas chicotearem a ponta do barco, pode até a tempestade ser tão violenta a ponto de assustar pessoas muito experientes de barco de mar, mas no barco está aquele, aleluia, cujas ondas e ventos e universo ouvem a voz
e se submetem a ela. Pergunto para vocês: alguém aqui já viu o ouvido do mar? Você já viu o ouvido do vento? Você já viu o ouvido do problema, da tempestade? Você já viu o ouvido da enfermidade? Não, né? Mas todos eles, quando Deus fala, se submetem à voz dele. Glória a Deus. O Senhor me fez lembrar que agora, daquela enfermidade que eu tinha desde nascença, e aí num culto que eu estava com a minha mãe, ainda sendo criança, fui apontado no altar pelo pastor falando: Jesus está te curando hoje. Queridos, eu ouvi, a dor também ouviu, porque desde então nunca mais ela apareceu na minha vida. Por quê? Porque tem um Deus que é vivo, poderoso, de tal maneira que os nossos cérebros não são capazes de alcançar, processar e entender, mas Ele é Criador, Ele é o Autor, Ele é Senhor, e quando Ele fala, não há força, não há objeto, não há pessoa, não há potestade, não é reino, não é exército, não há muralha, não há porta, não há terror, não há nada que possa impedir a vontade dele de se acontecer. Se Jesus estiver no seu barco, nada e ninguém impedirá você de chegar ao destino. Terceira lição que eu aprendo é: Jesus permanece conosco na tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 37 e 38 vai dizer: e levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Existem situações que nos atingem, em que pseudo-amigos, familiares, sócios, pessoas que tinham interesse no que tínhamos, não em nós, mas no que tínhamos ou no que poderíamos proporcionar, essas pessoas em tempos de tempestade, elas desaparecem da nossa vida, desaparecem do nosso caminho. O filho pródigo, ele experimentou isso, a Bíblia diz sobre isso. Enquanto ele estava com o dinheiro da herança de seu pai, ele estava rodeado de pseudo-amigos e de pessoas que estavam interessadas naquilo que ele poderia proporcionar através do dinheiro. Bastou ele ter gasto todo o dinheiro, ele se viu sozinho. Sozinho. Desejando comer da comida que estavam servindo aos pobres. Foi aí que ele lembrou da prosperidade da casa do pai. Foi ali que ele lembrou que até os servos do pai, ele que era filho, os servos tinham mais dignidade, eram melhor tratados do que ele. Em tempos que muitos saem, quando as coisas não funcionam, nós vivemos no tempo em que é mais fácil sair e desistir do que permanecer e perseverar. Passou um pensamento diferente no casamento, pronto, vou separar. Passou uma dificuldade no caminho, pronto, vou desistir. Passou uma enfermidade, pronto, vou morrer. Para morrer, querido, não precisa necessariamente ter alguma enfermidade, basta estar vivo. Você pode estar com a saúde 100%, basta estar vivo para morrer. Não precisa necessariamente
Não é pré-requisito para morrer, tem que estar enfermo. Você pode estar bem e morrer também. Nós não sabemos. Não sabemos o nosso tempo. Não sabemos quando, nunca esqueço que o pastor Jeremias falou assim: cada um de nós tem um número, mas a gente não enxerga esse número, que é a nossa senha. Vamos chamar a senha, querido. E a senha não necessariamente tem uma ordem, viu? Você pode ser o 82. Se chamou 81, significa que seu próximo pode ser o 10 depois. Não sabemos. Mas a grande verdade é que quando as coisas não nos vão bem, muitos desistem, abandonam, saem. Pergunto para vocês: que tipo de maturidade é possível de ser construída no abandono? Que tipo de maturidade é construída quando você não senta para resolver problemas, não senta para ter conversa difícil, não senta para chegar a uma solução? Às vezes a conversa vai ser fácil, às vezes vai ser extremamente difícil, mas o Senhor, se você clamar pela ajuda dele, Ele ajuda você. Mas uma coisa me chamou a atenção no meio da tempestade, queridos. Isso que eu citei, quando há um aperto, uma dificuldade, as pessoas normalmente saem. Nenhum dos discípulos pulou do mar. Isso é louvável. Pelo pânico, eles já poderiam pular do barco no mar, no desespero. Eles ficaram. Eles permaneceram. Isso é uma lição para nós. Não importa o quão violenta esteja a tempestade contra as nossas vidas, fique onde Jesus está. Eu vou falar de novo, eu acho que os irmãos estão com sono nessa manhã. Não importa qual seja a tempestade que você esteja enfrentando, fique onde Jesus está. Se Jesus estiver na tempestade, fique com Ele. A tempestade de Jesus pode ser um céu. O céu sem Ele pode ser um inferno. Eu quero ficar onde Jesus me quer. E eu quero estar onde Ele está. E às vezes estar onde Jesus está vai trazer medo, vai trazer pânico, mas também vai trazer a certeza de que Ele está conosco e vai nos ajudar a chegar ao nosso destino. Quarta lição que eu aprendo é: a presença de Jesus faz a diferença nas tempestades das nossas vidas. Aleluia! Marcos capítulo 4, versículo 39 diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. A presença de Jesus é o que temos que ter, é o que desejamos como igreja, como povo dele, servos dele, discípulos dele. Não deveria ser esse desejo de todo crente, onde ele está, estarmos juntos? Porque esse não é o fim que todo crente deseja, que a igreja espera. Ora, se Jesus estará na glória com os seus, queremos estar na glória com Ele, não porque a glória é gloriosa pelas construções, pelas ruas de ouro, pelos palácios, mansões celestiais. A glória é gloriosa porque Jesus está lá. Se aqui na terra a gente negligenciar a presença dele, por que então você desejaria estar na eternidade com Ele? Esse assunto, esse tema que eu começo a tocar,
última lição. Por quê? Qual que é a quinta e última lição da mensagem de hoje? Porque os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos, eles despertando, repreendendo o vento do mar, e aí os discípulos, e ele ainda diz assim, com os discípulos: por que estáis temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esta é a quinta e última lição, e a mais importante para nós aqui nessa manhã. Quem é Jesus para você? Essa mesma pergunta, dependendo de para quem for feita, vai gerar respostas diferentes. Por exemplo, esta pergunta, queridos, para mim e para você, é extremamente importante. Por quê? Porque Jesus já fez esse questionamento com os seus discípulos antes. Lá em Lucas capítulo 9, versículos 18 a 20, a Bíblia diz assim: aconteceu que, estando eles só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes dizendo, Jesus perguntando aos discípulos: olha só, quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Eu quero que vocês venham junto comigo nessa linha de pensamento aqui. Jesus perguntou aos discípulos de quem? Sobre a multidão. Mas quem é da multidão? Quem eram aqueles mais íntimos de Jesus? Os discípulos. Então, ou seja, se a gente estiver mais distante de Jesus, uma visão diferente dele teremos. Vejam que eles até chegam perto, mas falar que Jesus é apenas um profeta é diminuir quem Jesus de fato é. Jesus é mais do que um profeta, embora ele também seja, mas ele é muito mais do que um profeta. Então perceba que quanto mais distante de Jesus, menos correta é a visão que eu tenho dele, ou menos importância e relevância ele vai ter para mim, porque eu estou distante dele. Até que alguém dá a resposta. Mas é isso. Quem não conhece Jesus vai falar: Jesus era um cara legal que apareceu lá em Cafarnaum, pregou bastante, era chegado no peixinho, nos pães. Ele era um filho de um carpinteiro ali, alguém que era só mais um no meio da multidão. Jesus me parece, eu ouvi dizer que parece que ele fazia uns milagres aí. Parece uma certa vez um povo estava com fome e não tinha recursos onde eles estavam. Me parece, eu ouvi falar que ele multiplicou os pães e os peixes. Ele parece ser um cara legal, mas a conversa dele é meio revolucionária. Ele vem falar de um amor, ele vem falar pra gente, ele anda com um pouco pessoal meio estranho. Ele anda com quem normalmente a gente não andaria. Ele estende a mão para quem a gente não estenderia. Ele chama de amigo pessoas que a gente não se aproximaria. Esse Jesus é um incógnito para mim. Eu não entendo ele. Eu achava que o certo era fazer o que o fariseu fala.
Mas esse Jesus está falando que não. Esse Jesus, quando eu ouço Ele, eu não sei o que acontece, mas eu consigo ver com clareza o quão sujo eu sou. Quando eu vi como Ele tratou o cego, curando um cego que estava condenado a mendigar para o resto da vida. Quem faria tal coisa? Para quem não se aproxima de Jesus, ele só é alguém importante. Mas aqueles para quem Deus revela, vem essa linha que eu vou dizer para vocês. Os discípulos disseram: a multidão está dizendo que talvez o Senhor seja um dos profetas lá antigos que ressuscitou. E Jesus continuou a indagar: e vós? Jesus agora não está interessado no que a multidão está falando a respeito dele. O que interessa para Jesus agora é saber o que os seus, os que estão perto, os que convivem, os que observam o que ele faz, os que ouvem o que ele diz, os que estão ali com ele no dia a dia. Será que você se identifica com este público agora? Agora Jesus se dirige essa pergunta para os seus, para os próximos, para os chegados. E aí vocês? Quem dizeis que eu sou? Pedro toma a frente. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Quando ele diz o Cristo, e às vezes nós erramos também, porque Jesus Cristo não é sobrenome, Cristo é um título, Cristo de Deus. O que significa o Cristo? Cristo significa ser o Messias, o enviado, o Salvador, o Redentor da humanidade. E eis que Pedro está falando: tu és o Redentor, tu és o Salvador, tu és o Messias, tu és aquele que havia de vir, tu és aquele a quem as profecias dos profetas estão apontando. Tu és o Filho do Deus eterno, do Deus vivo de Israel. Tu és a esperança da nossa vida. Tu és a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Tu és a luz que veio para iluminar o mundo, a terra. Tu és o sol da justiça que veio trazer iluminação para a humanidade. Tu és aquele que não há outro semelhante a ti. Amado das nossas almas, desejado das nações, aquele cujo nome foi sobremaneira exaltado sobre os céus, a terra, debaixo da terra. Isto só pode ser respondido com quem está próximo, mediante revelação do Espírito Santo. Não é possível você fazer um doutorado e chegar a essa conclusão se o Espírito Santo não lhe abrir os olhos. Não é possível você pegar livros e chegar a essa conclusão sem auxílio do Espírito Santo. E quem Ele é para você? Quem Ele é? Eu já estou encerrando. A Bíblia diz que Ele é o Verbo de Deus encarnado. Oh, glória! A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso no original diz, vai trazer do tabernaculou. Jesus estava com Deus na glória, abriu mão, se despiu da glória, veio humilhado como homem, em forma humana, para tabernacular conosco. O que significa isso, pastor? Criar tenda, para andar conosco, para estar conosco, para andar no nosso meio. Um Deus que abriu mão da glória e veio andar conosco. Ele é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata da sua natureza. O Filho de Deus é o Messias. Ele é reconhecido como o Cristo, ou ungido, ou o Messias esperado, o Filho do Deus vivo. E é isso que Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o único caminho para o Pai. Jesus descreve a si mesmo como o único mediador e acesso a Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque há, 1 Timóteo capítulo 2:5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o Salvador e o Redentor. Ele veio ao mundo com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados através do seu sacrifício. Ele é o Deus vivo, Salvador de todos. Ele é o Redentor que vive, como disse Jó, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida, Ele detém o poder sobre a morte e oferece vida eterna aos que creem nele. Aleluia. Ele é o primeiro. Quando morre, ressuscita. Porque se nós morrermos antes da sua vinda, Ele também nos ressuscitará. Ele é a luz para os que estão em trevas. Ele é o pão para o faminto. Ele é a água para os sedentos. Resumindo e encerrando essa mensagem, Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele é a razão de termos esperança viva. E é por Ele e para Ele que estamos aqui nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Hoje, mais uma vez, teremos o privilégio de assentarmos à mesa com Ele e de trazer à memória quem Ele é, quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele será. Amém. Glória a Deus. Quem é Jesus para você? E eu termino. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia.